Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Let's go, gente, para um vídeo, mano, totalmente diferente de tudo que eu já fiz react, eu acho. 10 fatos surpreendentes sobre o Brasil, mas a pergunta que não quer calar: será que vai ser surpreendente pra mim? Porque como eu gosto de falar, eu e o Aru, né, meu melhor amigo, nós somos viciados em curiosidades inúteis. Não inúteis, mas curiosidades aleatórias. A gente ama aprender curiosidade aleatória. É por isso que você me mandou esse vídeo como react? Beleza, Vitor. Vamos ver quantas dessas curiosidades, que teoricamente é pra ser surpreendente, vão realmente me surpreender. O Brasil é um país enorme. O Sim. quinto maior país do mundo. Uhum. Já sabemos bem disso. Mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, se eu não me engano, do Oiapoque ao Chuí é mais ou menos 4.400 quilômetros. Eu não lembro, que é norte e sul. E de leste a oeste é mais ou menos 4.200 quilômetros. muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fique até o final. Número 1. Mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos os continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Sim, porque isso é uma projeção, se não me engano, essa é a projeção de Mercator, tá? Que tenta, basicamente, planificar o globo de uma forma que fique proporcionalmente distribuído da melhor forma possível. Só que as proporções se mantêm, mas o tamanho, infelizmente, não fica perfeito. E por isso há essa distorção. Calma, não tem nada a ver com terra plana, não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, Exato. sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então, nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, É totalmente perfeito. proporcional. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. E por consequência, os países que estão mais próximos da linha do Equador ficam mais proporcionais, mais direitinho. Só que quanto mais você sobe para o norte e quanto mais você desce para o sul, mais distorcido fica por causa dessa angulação. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, é parece muito ser o tamanho menor do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama TrueSize, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina, e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam gigantes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando um buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí 2 dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você. Eles vão estar bem embaixo. A gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura. Mas não isso tudo, né, gente? Vamos com calma. Mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja,
Se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não ia conseguir enxergar se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Esse nível. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e 2 pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado. E com o rio Amazonas também, né? Que é outra coisa. Ao todo, mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno, eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso. Mas Sim. o rio não começa no Brasil. Sei Dependendo disso. de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar Lá com perto da ilha de Marajó. de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Ura. Número 4, divisa. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? Quais são? Equador e Chile. E, inclusive, vou soltar um aqui que vai pegar muita gente de surpresa. Galera, vocês sabem qual é o país que tem a maior divisa do mundo com a França? O país que tem uma divisa, que tem a maior divisa do mundo com a França é o Brasil. Ué, como assim? A França tá na Europa, o Brasil tá na América do Sul. A Guiana Francesa, ela faz parte da França, né? E se você pegar o tamanho da Europa e comparar com o tamanho da América do Sul, o Brasil tem uma divisa muito grande com a Guiana Francesa. Quais? O Equador e o Chile. Mas, interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que ela é por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas, eu previ o futuro do vídeo. Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França. Eu previ o futuro do vídeo. Lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região. Eu não sou... Eu não assisti o vídeo. Eu sou apenas um obcecado por geopolítica. Desde os meus 15 anos de idade, eu pesquiso, leio sobre geopolítica. Justamente porque eu comecei a prestar atenção em algumas transmissões de futebol na Copa do Mundo de 2006, né? Que de vez em quando os comentaristas, os narradores começavam a soltar algumas curiosidades históricas explicando a rivalidade entre certos países, de certos continentes. E aí eu fiquei curioso, né? Isso em 2006, eu tava com 13 anos. Lá em 2008, quando eu tava com 15, é quando eu comecei a ver assuntos sobre geopolítica na escola, no ensino médio. E aí já era, pô. E aí já era uma coisa que você conectou com a outra e o vício começou. Da França, como se fosse um estado. Que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. Uhum. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho, tem um vizinho... O Suriname fala holandês. E qual é o outro vizinho que eu não... Vizinhos não latinos. E a Guiana Francesa, que obviamente fala francês. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol. Mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros dois países. Guiana fala inglês. Guiana fala inglês. Da Guiana Francesa. No início, a Guiana fala inglês. Toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região.
Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. E do Suriname, o holandês. Apesar de... Curiosidade, vocês sabiam que vários jogadores de futebol de sucesso da história da seleção holandesa têm origem no Suriname? Gullit, que todo mundo que joga FIFA conhece, Rijkaard, que foi capitão do Barcelona por muito tempo e depois por muitos anos foi técnico, o próprio Seedorf, são alguns exemplos apenas que eu tô citando de jogadores que são nascidos no Suriname ou são filhos de pais surinameses que se mudaram para a Holanda ao longo do tempo. Pode pesquisar no Google. Inclusive, vários filhos e netos de surinameses que nasceram na Holanda estão começando aos poucos a se naturalizar como representantes do Suriname para defender a seleção surinamesa de futebol, tá? E por isso que eu acredito que, ainda mais pelo fato de que aumentaram as vagas para a Copa do Mundo para a região da CONCACAF, né, América do Sul e Caribe, eu acredito fielmente que até 2030 a gente terá o Suriname numa Copa do Mundo, porque tem muito jogador nascido na Holanda que está se naturalizando surinamês para poder jogar a Copa do Mundo. Se preparem, eu acho que até 2030 o Suriname pega a vaga na Copa. A gente tem muitas pessoas que também falam línguas indígenas. Na França também tem. Que é uma mistura de língua indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto pra lá. Porque é um rio. Não tem uma estrada que conecta os dois países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Eu não sei. É só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil de dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco... eu ia parar no Japão, mas não é isso. Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Vai ser o maior sanduíche do mundo. Vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas na verdade, se você sair, é mais perto. Tipo, do Amapá pra Flórida é mais perto do que do Amapá pro Rio Grande do Sul. Mas na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. 4.400. Quais são os países? Eu falei no começo do vídeo, 4.400. Eu errei por 2 quilômetros. São mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul. Muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja,
Se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Curiosidade sobre a geografia do Brasil, mas não deve Cappuccino. estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Pô, do Canadá eu não sabia. Se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto do Canadá eu não sabia. Das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia, eu quero apresentar para vocês um canal muito bom que fala de assuntos parecidos e super interessantes. Ele deixou uma mensagem aqui pra gente, bora ouvir. Olá pessoal do Plano Piloto. Você sabia que o Brasil já foi considerado por especialistas internacionais como um sério candidato a ser uma das próximas superpotências? Para entender essa história e saber como isso é possível, convido você a visitar o Global Politik. Em nosso canal, encontrará vídeos sobre geopolítica. É só o BRICS ir pra frente aí do jeito que o BRICS tá tentando. É só o BRICS continuar dando certo. E a gente não eleger nenhum presidente de extrema direita nas próximas eleições. É só isso. É só isso. Lembrando, escutem o que eu estou falando. Ser de extrema direita não significa que são todos os partidos de direita. O problema é dos amigos. O problema é se os amiguinhos do Bolsonaro foi eleito. Algum dos amiguinhos do Bolsonaro foi eleito presidente nas próximas eleições. Entendeu? Mas até mesmo alguns partidos de direita, se for eleito, se aí obviamente continuar totalmente investido na nova dinâmica do BRICS, a gente tem real potencial de se tornar uma das grandes potências do planeta Terra nas próximas décadas, tá? É só isso. É sempre bom reforçar, eu sou uma pessoa de esquerda, não esqueço, não escondo, tá? Que eu sou uma pessoa com alinhamento mais para a esquerda, mas automaticamente não concordo com tudo que é visão do lado da esquerda. Tem alguns pontos específicos do lado de partidos de direita que eu concordo mais, só que ao mesmo tempo eu também não acredito que toda pessoa de direita é uma merda, tá? Eu só acho que quem ainda passa pano, defende e é amiguinho do Bolsonaro em 2025 é uma merda, tá? Se você ainda defende o Bolsonaro e seus amiguinhos ali, você é um merda. Mas se você não tem paciência com esse crápula sendo de direita, dá pra ter uma conversa saudável tranquilamente contigo, parceiro. Inclusive, já tive algumas conversas com várias pessoas de direita que odeiam o Bolsonaro também. E é uma delícia conversar um pouquinho sobre tipo, geopolítica no geral, com quem é de direita, mas que eu também odeio o Bolsonaro, tá ligado? Porque é uma pessoa inteligente. E dá pra ter uma conversa saudável, tá ligado? Enfim. E detalhe, eu também acho que existem extremistas que defendem, que passam pano pra tudo que o Lula fala. Eu também acho essas pessoas muito insuportáveis, tá? Sempre bom deixar claro. Sempre bom deixar claro, não é porque eu sou uma pessoa de esquerda que eu defendo e concordo com tudo que o Lula fala, com tudo que o governo Lula tá fazendo. Sempre bom deixar claro. Ok? Enfim, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima, gente. Eu fui. Tchau, tchau.